o sal da terra. Aleluia. E a igreja nesses últimos dias, eu falei que Jesus está voltando, e a gente vê muitas coisas acontecendo, guerra em Israel, né? E não há tempo mais para nós estarmos olhando para as circunstâncias. E muitas pessoas estão se deixando de congregar, de viver o verdadeiro evangelho na presença de Deus. Aleluia. Mas que nós possamos aprender essa noite. E aqui é o próprio Jesus falando, o sermão da montanha, que começa no capítulo 5, é o 6 e até o 7. E tudo aqui que ele está falando está dirigindo à igreja e o seu discípulo. E aqui ele vai falar que nós, né, somos o sal da terra. Você já viu um alimento sereno? O sal está ali, no alimento. Mas se faltar, todo mundo nota, né? Está sem sal. Mas ninguém dá valor ao sal. Mas como falta, todo mundo percebe. Aleluia. Glória a Deus. Né? E o sal também, ele antigamente, né, quando eu escrevi esse contexto, ele servia para conservar. O sal até hoje conserva muitos alimentos, para conservar. E isso quer dizer, já para nós, é que nós possamos conservar aquilo que Deus nos deu. Aleluia. Deus fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo desses dias. Glória a Deus. E muitas pessoas estão deixando de brilhar. Muitas pessoas estão deixando de congregar. Muitas pessoas estão entrando em guerra que não devia guerrear com ele mesmo. E a pessoa não entende porque ele anda numa guerra e quando ele para daquilo que ele começou. Muitas coisas que as pessoas faziam, que pregava, que evangelizava, que cantava, as pessoas estão deixando de fazer isso. E a palavra fala que nós somos o sal daqui da terra. E que nós possamos conservar o evangelho. Aleluia. E a gente vai notar que muitas e muitas pessoas estão deixando essa essência. Aleluia. Isso é muito interessante. Quando, né, o Eliseu ia passando, a mulher falou assim: olha, ali vai o homem de Deus. Glória a Deus. Isso tem que acontecer conosco, com nós. Ali vai um homem, uma mulher de Deus. Glória a Deus. Nós temos que ser o tempero dessa terra, nos dias, das circunstâncias. E as pessoas têm que notar que falta algo. Se a gente não tiver ali com a presença de Deus, está faltando algo. Que a palavra de Deus fala que nós somos a carta de Deus, testemunha viva. E as pessoas estão deixando de testemunhar o verdadeiro amor de Deus sobre nossas vidas. Glória a Deus. E fala também que nós somos, vós sois a luz do mundo. É interessante que dois atributos de Jesus, né, que ele deixou que nós somos a luz. Não deixa as circunstâncias nos calar. Glória a Deus. É que nós possamos resplandecer. Aleluia. A palavra que está falando assim, que nós somos a luz do mundo. Que você possa resplandecer a glória do Senhor. Aleluia. Dia após dia. Glória a Deus. Aqui estava instruindo o seu discípulo, estava instruindo a sua igreja. Você é a luz do mundo. Aqui no versículo 14 fala: vós sois a luz do mundo. Não pode esconder, né? Não pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Não pode esconder, né, a luz. E muitas pessoas estão escondendo seus talentos. Muitas pessoas estão deixando a sua essência. E muitas pessoas estão deixando, né, o verdadeiro evangelho, que é próprio testemunho. Glória a Deus. Aleluia. Nosso próprio testemunho. Eu fico assim indignado, porque a nossa ceia é domingo que vem. Eu não entendo por que a pessoa deixa de vir ceiar no culto. Porque é uma ordenança do Senhor. Glória a Deus. Nós ceiamos, toda vez que nós ceiamos, nós anunciamos a sua volta. Aleluia. E muitas pessoas estão deixando de
estar congregando, estão deixando de congregar. E aqui vai falar, né, que nós somos a luz do mundo, né? Nós não podemos esconder. E quem você é, quem nós somos. Aleluia. As pessoas têm que notar algo em nós. Amém. Porque a palavra está falando que eu sou a luz, nós somos a luz do mundo. E o evangelho hoje, quando as pessoas estão brincando, o Adão falou aqui, né, leu a isso, falou, né, as pessoas estão desacreditando. Aleluia. Mas aqui não. Que haja luz. Aleluia, Que haja Deus. esperança. Amém. Que haja homens e mulheres de Deus nesse local. Glória a Deus. Amém. Mas muitas pessoas estão sendo pedra de tropeço Aleluia. para que outras cheguem a Jesus. E aqui ele está falando que nós somos o sal é temperado, o sal conserva. Glória a Deus. E aqui está falando que nós somos a luz. E a gente não pode ser uma pedra de tropeço para muitas pessoas chegar ao Evangelho de Cristo. E aqui, nessa geração, nessas circunstâncias, nesses dias, a gente vê aí muitas pessoas não chegam o verdadeiro Evangelho por causa do testemunho. Aleluia. Não sei se você já viu falar assim, né? Alguém falando, não, você crente que nem fulano de tal? Não. Você já viu falar isso? Tem, não tem? Essa pessoa está sendo luz? Essa pessoa está sendo sal? Isso é muito preocupante, porque o versículo 14 que nós lemos, a chave, fala de que a vossa luz diante dos homens, para que as pessoas vejam as boas obras em nós, e as pessoas possam ver as boas obras em nós e glorificar a Deus através da nossa vida. Aleluia. Quando nós vivemos o verdadeiro Evangelho, então as pessoas vão notar em nós, vão notar que nós estamos com a essência do poder de Deus, vai ver que existe brilho, vai ver que veja a esperança, vai ver que a salvação. Então as pessoas vão ver as obras. Aleluia. E quando as pessoas vão notar as obras na nossa vida e vai glorificar a Deus. Olha, ali Glória a vai Deus. o homem e uma mulher. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas é diferente, muitas pessoas estão sendo pedra de tropeço. Estão impedindo as pessoas chegarem na igreja. E quando a gente vai falar, olha, a igreja tal, a igreja X, você vai notar, sempre vai ter alguém que brilha naquele local. Aleluia. Quando falar assim, a igreja tal, a gente vai ver que tem a irmã Rosimeire, cantou muito bonito, né? Então isso é interessante. Glória a Deus. Vai falar a igreja, né, tal, vai notar que tem ali as mulheres, né, de fé. Aleluia. E é isso que Deus quer. Deus quer que nós resplandeçamos Aleluia. entre as estrelas. Não deixe as circunstâncias de dificuldade nos embaraçar. O inimigo está trazendo tantas discórdias tantas. Tem irmão que passa por hoje, o irmão de outra igreja tem cumprimento. No reino não tem divisão, vai ter isso. Glória a Deus. Não vai ter praga. Glória a Deus. Tem pessoas que são assim. Tem pessoas que só pensam que se tiver ali tem valor. E não é. A Bíblia não tem, né, essa divisão. Mas que nós possamos, nessa noite, despertar mais ainda. Aleluia. Porque a palavra fala, né, que nós possamos resplandecer a luz de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ao brilho do Espírito Santo. Irmãos, e pessoas andam longe. Quando tem alguém que faz a diferença, quando tem alguém que é espelho. Você sabia que nessa igreja as pessoas só chegam espelhadas em alguém? Aleluia. Espelhado no louvor, espelhado no testemunho da pessoa, espelhado principalmente no louvor, Glória a Deus. né? Espelhado no bom trato, no cuidado, no amor. Porque lá em Judas vai falar
Judas capítulo 1, versículo 2, fala assim, que a misericórdia, o amor e a paz seja multiplicada entre nós. Aleluia, Deus. Eu, você, como igreja, nós temos que multiplicar a misericórdia, o amor e a paz. Glória a Deus. E quando nós entendemos isso, então nós vamos ter, a gente vai ver que lá no versículo capítulo 5 vai falar dos pacificadores, vai falar de muitas bem-aventuranças, e ali está o pacificador, está a misericórdia, está o amor. Aleluia. Mas o amor ele tem acabado dentro da comunidade, dentro dos irmãos. Glória a Deus. E a palavra fala assim, que aquele que não ama o seu irmão não verá a Deus. Aleluia. Então ele tem que ter cuidado, porque o inimigo está trazendo discórdia em vários grupos, em grupos, trazendo divisões. E muitas vezes nós não estamos sendo o sal, nós não estamos sendo a luz. Glória a Deus. Mas Deus possa ricamente nos abençoar. Eu tenho certeza que Deus tem cuidado, vai estar cuidando. Nós não devemos esconder. Eu vejo muito hoje, muitas pessoas evangélicas escondendo. Escondendo. Ainda mais hoje que não tem muita perseguição, mas na época que há 30 anos atrás que eu tinha, agora hoje não. Hoje tem igreja de tudo quanto é jeito. Mas tem igrejas ainda com essência do amor e da verdade da palavra. Não há tanta perseguição. Mas mesmo assim, muitas pessoas ainda estão se escondendo. Se escondendo. E que nós não podemos esconder da verdade. Porque a palavra fala que, lá em Coríntios, fala que nós somos geradores de vida. Eu tenho que gerar vida. Nós temos que gerar vida. E quando nós buscamos isso, quando nós temos essa esperança na palavra do Senhor, então nós alcançamos os objetivos. Aleluia. E eu acredito ainda que há um avivamento poderoso nesses últimos dias. Porque a volta de Jesus está próxima. Aleluia. E que nós não devemos não deixar os inimigos tirar o nosso brilho, a nossa esperança. E é isso, moço, que muitas vezes tem levantado. Levanta pessoas, irmão, outro irmão, enfrenta reino, outro reino. E é interessante, se a pessoa vem abençoar, que a palavra fala que a alegria de todos os nossos irmãos é nossa também. Mas muitas vezes Deus levanta bem com talento, as pessoas já se recuam. Eu conheço lugares, irmãos, que se chegar uma pessoa e o pastor aqui receber, aí tem irmão do banco que já fica com ciúme. Eu não entendo. Glória a Deus. Você entende isso, irmão? Não tem. Vai chegando gente, aí os cristãos ficam com ciúme. Não pode. Isso é interessante. Então, você vê muitas barreiras. Eu acredito que aqui não tem, mas eu conheço lugares aí, que está difícil, mas que possa resplandecer a luz sobre a nossa vida. Glória a Deus. E esse texto aqui, irmãos, ele é interessante e tem um cuidado aqui nesses pontos que nós falamos, porque quando eu não sou luz, quando eu não sou sal, e eu estou embaraçando o reino de Deus, eu tenho um mau testemunho, eu estou impedindo as pessoas chegarem na igreja, ou então impedindo as pessoas blasfemar contra Deus. Aleluia. Você viu tanto que é interessante? Porque a Bíblia vai falar que há vaso de honra e vaso de desonra.
mas que nós possamos ser vaso de honra. Aleluia. E tem muitas pessoas blasfemando de Deus por causa do testemunho de pessoas, de atitude de pessoas. Então a luz não está nessa pessoa, o Espírito Santo não está nessas pessoas, porque estão sendo vaso de desonra. E as nossas atitudes têm muito a ver, né, com as nossas vidas, porque vai falar aqui que, né, as pessoas têm que notar as obras em nós. Através das nossas obras, Deus vai ser glorificado. Aleluia a Deus. Através das nossas obras, Deus vai ser glorificado. Que nessa noite, tenha certeza e convicção, através da presença do Espírito Santo, que toda palavra direcionada contra essa igreja, contra essa congregação, contra os líderes, será quebrada em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pessoas vão encontrar nesse local pessoas pacificadoras, pessoas, né, com amor, com misericórdia. Nesse local vai ser um local de multiplicação, como diz a sua palavra, de paz, de esperança, porque nós somos a sua luz aqui no mundo, a sua igreja é a sua luz aqui na cidade. Esses líderes, esses irmãos é a sua luz. Aleluia, Jesus. E a partir deste momento, nós temos a certeza e a convicção que o Senhor é presente nessa congregação. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia a Deus. Amém.